edificar a nossa casa sobre a rocha. Ele é a rocha das nossas vidas, a rocha da nossa salvação, a firmeza da nossa alma, a nossa segurança para tempos difíceis, para dias de tempestade. Amém? E um dos pilares para que nós possamos permanecer nessa rocha é algo que tem atingido muitos lares, muitas famílias, muitos casamentos, que é a falta do diálogo, né? Uma comunicação ineficiente. Nesse período pandêmico que nós estamos vivendo, muito mais no ano passado, as famílias elas foram obrigadas a estarem dentro de suas casas. Maridos que trabalharam horas a fio, esposas também, às vezes fora do lar ou dentro do lar. E quando esse marido entrou, essa esposa entrou e os filhos entraram também, porque a escola também parou. Então, em muitos casos, houve um fortalecimento emocional e espiritual, porque esses lares começaram a desenvolver cultos domésticos. Em outras ocasiões, que infelizmente foi a maior parte, segundo as estatísticas, o divórcio, porque não conseguiram conviver. Triste isso, né? Não foi nem a questão do vírus em si que causou tanto estrago do que um casamento, uma aliança quebrada. E nisso, o inimigo, a gente não pode subestimar a eficácia do nosso inimigo. Mas maior do que ele é o sangue de Jesus que cobre o nosso lar. Amém? Mas ele tem as suas estratégias. Ele conhece o homem. Quando eu digo homem, eu digo no conceito de humano, desde a criação. Então ele sabe o nosso ponto fraco, o nosso ponto forte. Então ele está o tempo todo ao derredor, buscando a quem possa tragar. Não é assim que a Bíblia diz? Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Amém? Mas às vezes nós colocamos esse anjo de lado e então o inimigo lança suas setas inflamadas que contamina, que infecciona a nossa vida espiritual, e isso transfere para a nossa casa, a nossa convivência, o nosso lar, tornando o nosso lar um lar doente, adoecido. Como um lar adoecido, com as emoções desfalecidas, com a comunicação falha, o vírus vem, a imunidade está baixa e já sabemos qual que é o resultado. Como eu disse a vocês, nós estivemos em Portugal, estou vendo a bandeira ali, nesse período muito crítico da pandemia, muito crítico. E eu olho para o meu esposo e ele olha para mim e fala, gente, mas eu não consigo entender como que nós não fomos infectados, como que foi possível isso? Não sei se ainda podemos ser, não sei, porque segundo os estudos, todo mundo vai pegar Covid-19 como uma gripe comum. E eu entendo, creio sim que o Senhor nos guardou, nos protegeu, a mim, meu esposo, minha bebezinha, mas eu entendo que o nosso fortalecimento emocional, porque você sabe que quando você é forte emocionalmente, a sua imunidade também é forte. Então, o nosso desenvolvimento emocional está dentro do nosso lar, que é o laboratório para o fortalecimento, para o crescimento, para o amadurecimento das nossas emoções. E o que sustenta principalmente é a comunicação. Eu não posso me relacionar com meu marido se eu não me comunico com ele. Se eu não me comunico com ele, se eu não tenho uma comunicação eficiente. Nós vamos falar sobre isso. Então, Sara, pode colocar a fotinha antes de nós entrarmos a fundo no tema? Para que vocês possam conhecer lá, meus guris, Enzo, Anne e a pequena Marissa. São as minhas bênçãos orientais. Olha lá. A Marissa é a nossa misticinha. Lindos, né? Vocês podem glorificar a Deus pela família de Deus. Minhas flechas, glória a Deus. Amém. Amém, meu querido. Obrigada.
Vamos lá. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Já quero agradecer esta igreja linda, amada, uma igreja. A gente não precisou conhecer o pastor para saber que a igreja é a cara do pastor. Que igreja linda, abençoada. É raro. O nome da igreja, Paz Church, já traz, vocês já emanam essa paz dessa igreja. Eu posso dizer isso porque, pelo fato da gente conhecer algumas igrejas, e a gente vê às vezes umas igrejas muito movimentadas, e o pastor também todo agitadinho, né? E aqui a gente percebe que existe essa paz. Família do pastor, que família linda, abençoada. Obrigada pela hospitalidade, pela recepção. Vocês são incríveis, muito abençoados. Deus continua abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Vamos lá, 5,16. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Volta. Confessem os seus pecados uns aos outros. Vamos gravar primeiro essa primeira parte deste versículo, porque fala basicamente sobre comunicação. Não é possível nos relacionarmos sem que a nossa comunicação funcione bem. E aqui a palavra de Deus diz que confessar os nossos pecados uns pelos outros e orar uns pelos outros, existe uma promessa para quem pratica essa ação. Você é curado. Neste ato que fizemos, em especial pela pastora Fanny, enquanto você orava por ela, o Senhor estava te curando. Dor física, dor na alma, em alguma área da sua vida estava acontecendo alguma cura. Por que eu digo isso? Porque a palavra diz isso. Vocês concordam? Amém. Amém. Às vezes a gente faz a leitura de versículos e passa tão batido e a gente não consegue entender que está funcionando agora, no meu tempo presente. Está acontecendo. A comunicação aconteceu, fluiu. Amém? Para os casais, é falando que a gente se entende. Amor, por que você está emburrado? Nada. A comunicação ali está distorcida. Ou enquanto a esposa está falando, o marido ali despejando nele como foi o dia, que é a opinião dele, de repente, o que você falou? Estava na caixinha do nada. Vocês conhecem a teoria das caixinhas? Conhecem, né? Estava na caixinha do nada. A comunicação eficiente, ela precisa ter um mínimo de esforço. Eu preciso entender o que meu marido está querendo se comunicar comigo. Ontem perguntaram para ele se ele fala japonês. Eu não lembro quem a gente perguntou. Isso foi a Sara, a Rebeca. Ele fala algumas palavrinhas, né? Mas comigo nunca. Graças a Deus. Temos esse problema. Mas a comunicação eficiente não é somente aquilo que eu falo. A comunicação eficiente é aquilo que você entende quando eu falo. No relacionamento, no casamento, é a mesma coisa. Quando eu converso com meu marido, eu preciso ser responsável pelo que ele está entendendo quando eu falo com ele. Ah, eu falei, problema seu. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, não é problema meu. Sabe aquela teoria? Quer que desenha? Às vezes a gente precisa que algumas coisas sejam desenhadas.
E às vezes eu peço isso para o meu marido. Pelo fato dele ser japonês, ele tem uma articulação um pouco diferente. Vocês perceberam aqui quando ele orava. Eu falo, amor, eu não entendi. Pode desenhar. Não tenho problema nenhum com desenho. Ele precisa saber que aquilo que ele falou eu não compreendi do jeito que ele compreendeu. Isso é um recado de humildade a todos nós. Porque às vezes eu não posso ter medo do meu marido, pedir para ele falar de novo, senão ele vai ficar nervoso. Maridos, esposas, se for possível, desenhe, mas desenhe com amor. E no final do desenho, põe um coraçãozinho. Faça a sua comunicação fluir de uma maneira eficiente, para que o casamento de vocês seja sempre fortalecido. Porque o inimigo ele tem as suas estratégias, principalmente na comunicação. No isolamento, eu quero meu espaço. Não, eu quero meu momento. Vai para lá, a gente está muito tempo dentro de casa e precisa respirar. Nossa, eu não sabia que meu marido era tão chato assim, gente. Sabe algumas falas por alto que você vai pegando de esposas e maridos? Você sabia que a Bíblia diz que o que sai da sua boca é o que contamina o homem? Então, às vezes, a gente fala algumas palavras, nós lançamos palavras sobre a vida do nosso cônjuge de maldição. Eu preciso ouvi-lo, eu preciso entendê-lo, eu quero me relacionar com ele. Desde quando eu casei com o Sérgio, janeiro fará 8 anos, nós trabalhamos no mesmo espaço. Minha clínica de psicologia, um corredor, a salinha dele. Então, nesse período que nós estamos vivendo de todos muito juntos, para nós não teve... Mudamos para Barueri, a nossa casa já é o cantinho do escritório dele e eu já tenho minha salinha da minha clínica. Estamos todos juntos. E nesse período acentuou um pouquinho mais porque os nossos filhos estão ali. Marecinha passa no corredor, bate na porta, mamãe. Aí a paciente que está lá no fone comigo na vídeo. Sua menininha está aí, né? O lar em movimento, em comunicação, funcionando. Essa é a minha casa. Mas como está a sua casa? Eu não vim aqui para julgá-los, de forma alguma, mas para fazer questionamentos. Está funcionando? Não é porque a minha casa funciona assim, é que nós somos um lar perfeito. Somos, amor? Ele é um japonês, eu sou de descendência alemã. Imagina a veia de um alemão, às vezes. Mas é uma bênção. Mas os dois somos convertidos em Cristo Jesus. E funciona. Tem horas que eu falo, marido, deixa eu quietinho, eu preciso descansar. Aí, às vezes, ele fica um pouquinho emburrado, mas ele entende. Depois ele vem, faz umas massagens nos meus pés. Manda uma mensagem, você está bem? Tomou um remedinho. Porque acontece. Das vezes a gente querer realmente o nosso espaço, o nosso momento, a nossa solidão. Isso precisa ser um estado e não uma permanência. Ter momentos de solidão é até saudável. Quando nós temos momentos de solidão, nós estamos em contato com a nossa humanidade. E lembrando que não é bom que o homem fique só. Para valorizar cada vez mais a companhia que Deus me deu, o meu cônjuge. Eu vou ficar um pouquinho quietinha aqui, porque eu preciso me recompor em alguns momentos, né? Organizar melhor os meus pensamentos. Mas eu continuo tendo uma aliança com meu marido. Ele continua sendo meu marido. E eu continuo sendo a sua esposa. Então, esses momentos de distanciamento só servem para fortalecer a relação e sentir saudade. Embora eu e meu esposo nós trabalhamos no mesmo espaço, nós entendemos que quando ele vai para algum lugar e eu não posso ir, quando ele volta, eu estou com saudades dele. E vice-versa.
Não existe aquele conceito, graças a Deus, foi. Deixa eu respirar. Não. Amém? Comunicação. O que é comunicação, então? É o ato de passar uma mensagem que queremos a um interlocutor. Eu posso me comunicar pelas linguagens, por exemplo, nas redes sociais. O que eu posto é uma forma de me comunicar. A minha exposição está passando uma mensagem. Então, isso é comunicação. As roupas que visto, o ambiente que frequento, o olhar, o tom de voz, diz sobre a minha comunicação. Ou seja, até quando eu chamo meu marido pelo nome dele, meu bem, meu amor, o meu tom de voz diz que a minha comunicação com ele é saudável. O que é linguagem? Vamos explicar cada coisinha assim para a gente entender como que funciona cada questão aqui que envolve a verbalização, a fala e a comunicação. Linguagem é o sistema de sinais que utilizamos para nos comunicar. É o instrumento de comunicação mais importante por onde nós transmitimos a informação. Que linguagem nós usamos para nos comunicar? É o sistema de sinais que utilizamos. Alguém aqui já leu aquele livro, 5 Linguagens do Amor? Clássico, né? Ótimo esse livro. Nas 5 Linguagens do Amor, tem lá a forma que é tão eficiente eu me comunicar, como a forma eficiente de entender a linguagem do meu marido para que eu possa me comunicar com ele. A linguagem, ela é um conceito cultural. Cada cultura tem a sua maneira de se comunicar com a linguagem. E a fala é o ato motor que permite a transmissão de sons, de palavras e de frases. Então, a fala é esse momento que eu estou tendo com vocês, que vocês me ouvem e me escutam. Ok? As pessoas, elas se comunicam pelas diferentes linguagens do amor. Eu vou falar um pouquinho dessas linguagens, não vou me aprofundar tanto nesse tema, mas como tem algumas pessoas que não leram esse livro, faço orientação para que leiam, porque é muito rico para o casamento. Esse livro, ele aborda praticamente as 5 linguagens do amor, que é palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Aquela situação, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de palavras de afirmação, meu marido vai se desgastar me trazendo presentes e ele não vai estar se conectando comigo. Porque o que me toca, o que me encanta, é quando ele me elogia, quando ele me afirma, quando ele diz alguma característica minha que está trazendo benefício para ele, quando ele me agrada com as suas palavras. Ele pode até me trazer uma bolsa, um sapato, que eu gosto muito, claro. Tá, é um presente, mas quando ele fala que eu sou a mulher da vida dele, a bolsa, o sapato fica de ladinho assim. Porque essa é a minha linguagem. Às vezes, o que falta no casamento é a identificação dessas linguagens. Por isso que esse livro ele é tão importante para o casal. Em contrapartida, para as mulheres se sentirem valorizadas, elas gostam do atos de serviço. Aí o marido vem com palavras de afirmação, aí as mulheres, nossa, tá bom, já sei, estou cansada. Por favor, vai lavar aquela área. Eu estou cansada de pedir para você lavar aquela área. O chuveiro estragou há semanas. E quando o marido identifica isso logo e já ajeita, meu amor, como você é maravilhoso. Linguagens. E você precisa saber qual é a sua linguagem para que vocês possam ter essa comunicação saudável. E isso também serve para a comunicação interpessoal. Pelo menos na leitura desse livro, lógico que você não vai tratar as pessoas do seu ambiente de trabalho, por exemplo, com toda a docilidade como você trata o seu marido e vice-versa. Mas você vai identificar, nossa, o meu chefe, ele é
Palavras de afirmação. Se eu levar um presentinho para ela ou para ele ali, para tentar agradar, para não azedar o dia, vai azedar, porque não é isso que vai mudar o humor dela. Mas se eu disser que ela é uma chefe abençoada, que eu gosto de ser liderado por ela ou por ele, isso vai fazer, então, com que ele se sinta motivado, ela se sinta motivada para continuar tendo um trabalho eficiente e produtivo. Entenderam? 5 linguagens entendidas por aqui, tudo bem? Amém? Ok. Então, vamos prosseguir. Se quisermos estabelecer um contato eficiente em culturas diferentes, nós precisamos aprender a linguagem daqueles com quem desejamos nos comunicar. Se eu vou para um outro país, como nós fomos para Portugal, eu preciso ter o mínimo de noção de compreensão daquela língua. Embora se pareça muito com o português, eles falam tudo muito rápido. Então você precisa, opa, meu tic-teco aqui, os neurônios estão ainda processando. Você pode falar um pouquinho devagar? É uma linguagem que eles não conseguem muitas das vezes. Então a gente precisa se adaptar àquela cultura. Assim também é um casamento. O homem veio de uma criação de uma cultura, a mulher veio de outra criação de outra cultura. Talvez essa mulher não tenha tido um pai presente. Inevitavelmente, se ela não passou por um processo na vida dela, ela vai olhar para esse marido, mas vai projetar um pai. E ela vai esperar que esse marido tenha atitudes de pai, mas só que o marido é marido. A comunicação ali vai ter um desgaste. Então, quando, não sei se tem moças solteiros, rapazes solteiros aqui, já fica a dica. Conheça melhor a pessoa com quem você vai casar antes de casar, para que você perceba a facilidade de lidar naquele contexto, porque o seu marido, a sua esposa está vindo com uma demanda. E quando esses dois mundos se encontram, vai ter choque. Vai ter uns ajustes. Eu tenho um irmão, o Douglas, o meu irmão do meio. Como ele estudou fora desde muito novinho, assim, já no ensino médio ele foi fazer escola agrícola. Então, dentro da minha casa, nós fomos criados de um jeito. E quando ele foi para a escola agrícola, nossa, desandou tudo o caldo. Desandou tudo. E quando ele vinha aos finais de semana para casa, minha mãe ficava assim, meu bebê, coitado dele, porque escola agrícola, judia do menino. O meu quarto era colado na cozinha e eu gostava de cantar. Às vezes, no meu período de oração, eu ligava o meu radinho e ele ficava cantando, adolescente. E minha mãe batia na minha porta, o Douglas está dormindo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Minha vida mudou. O Douglas ia almoçar, minha mãe preparava o prato para ele. E colocava na mão dele. Os outros 2 filhos, eu e meu irmão mais velho, se vira. Porque o Douglas, coitadinho dele. Só que o Douglas casou. Casou e a minha cunhada é uma baiana arretada. Eles se conheceram pela internet. Puxando um pouquinho da história deles. E ela é, sim, uma mulher muito bem resolvida. Então, quando o meu irmão veio com esses hábitos, faz o prato de comida para mim. Oxi, não sou sua mãe? Se vira. Bem assim. E aí ele, você não me ama? Que jeito de falar comigo? Não, mas eu te amo, por isso mesmo, vai lá se servir, porque eu fiz a comida para você. Entendeu a linguagem? E aí, no início do casamento, eles tinham esses ajustes. E ela conseguiu ajeitar o moço. Só que quando minha mãe vê ele pegando o prato, coitadinho do Douglas. Até hoje, meu irmão tem 41 anos. Mas eles estão bem resolvidos. Estou trazendo um pouquinho essa história para vocês verem como os mundos se chocam. A criação, a sua personalidade, a sua moldura dentro do laboratório do lar, faz com que você tenha essa comunicação fácil ou não. Ele não me entende.
entende, ele não fala comigo, ele está sempre no mundinho dele. Opa! Isso acontece muito no contexto terapêutico das esposas se derramando sobre isso. Falei, você já leu o livro? Você conhece a linguagem do amor do seu marido, em primeiro lugar? Não, leia, depois você me fala. Leu, entendeu? Tá funcionando? Tá, só que ainda ele tem algumas dificuldades. Falei, se ele tem dificuldades é porque pode haver traumas. Mas as pessoas, nós não somos todos psicólogos para entender que talvez lá na infância houve algum abuso com o meu cônjuge. E hoje, na fase adulta, é como se a bombinha relógio tivesse estourado na minha mão. E o que eu faço com isso? Nós precisamos entender a linguagem, a comunicação não falada muitas das vezes, porque pode existir dificuldades. E essas dificuldades podem ser prisões que o inimigo enlaçou ali. E chega dentro de um casamento, existem esses entraves. E qual que é a saída mais fácil? Separar. Isso é muito comum, infelizmente. Eu creio no poder sobrenatural do Espírito Santo que transforma o homem de dentro para fora. Que ressignifica as histórias, que deixa o passado no passado e tem uma nova vida com Cristo. Mas às vezes, Deus manda para o consultório de psicologia. Assim como manda para o ortopedista, quando você quebrou algum osso, neurologista, não é? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de aceitar um psicólogo ou um psiquiatra. Eu falo, gente, mas é bênção de Deus. Escutem, um remedinho é a grande ideia de Deus para nós. Por que ter resistências? Tem muitas pessoas que abandonam a jornada do remedinho. Eu preciso falar aqui sobre isso, porque creem que Deus vai curar, e eu tenho certeza que o meu Deus cura, como eu já vi muitos testemunhos. Mas enquanto Ele não curar, não abandone o tratamento que Ele permitiu que você passasse para seu bem-estar. Porque o teu milagre está nesses recursos que Ele deixou para o seu bem-estar. Amém? Se o médico falou, toma o remedinho, meio comprimidinho. Não vou tomar isso aqui não, isso aqui está me deixando pior. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os remedinhos psiquiátricos, eles precisam de um tempo para o seu efeito. Então esse tempo, ele pode ser de 15 dias a um mês ou até mais um pouquinho. Depende de cada caso e de cada remedinho. Então, se nós não entendermos que existe esse tempo, a gente abandona o tratamento no meio do caminho. E o que eu vou estar dizendo para a minha saúde mental? Continuo doente mental. Ou, em outros casos, pessoas que abusam constantemente da medicação. Nesses dois extremos está o inimigo ludibriando. Aqueles que não entenderam que a bênção de Deus também está no seu remedinho, no seu processo. Amém? Amém. Antes de dar continuidade, eu gostaria de dar essa pausa nesse instante para que a gente faça uma dinâmica, ok? Eu vou pedir para os casais. A gente vai ter que fazer uns movimentos agora, tá? Mas como essa igreja é muito paz, né? Então eu tenho certeza que vai ser tranquila essas mudanças. O que eu vou pedir para vocês? Seguinte, casados. Se possível, cada casal em uma fileira, assim, do jeitinho que está aqui. Só tira uma cadeira e fiquem com 2 cadeiras. Eu vou pedir para vocês colocarem as cadeiras, uma de costas para a outra. De um lado senta o marido, do outro lado senta a esposa, ok? São irmãs, vocês? Sua tia pode fazer também, porque essa dinâmica é sobre comunicação. Que eu quero que seja melhor entendida pelos casais, mas se tiver mãe, filho, tia, sobrinha, amigos, também pode fazer, porque é uma dinâmica que traz muito entendimento, tá bom? Pode ser, então? Podemos? Podem se ajeitar, então.
Quem estiver sozinho, pode juntar mulher com mulher, homem com homem, só para entendermos melhor esse tempo. O irmão ali, ó, tem um... Vamos lá. Quem não quiser fazer a dinâmica também, gente, fiquem à vontade, tá? Tudo certo? Pronto? Tá. É você que vai distribuir, amor? Tá. O Sérgio vai distribuir uma figura para uma das partes, tá? Vocês vão receber essa figura e vocês vão ficar quietinhos. Essa figura é uma figura apenas, ok? A outra parte vai receber uma folha em branco com uma caneta. Deixe viradinho, não pode colar do coleguinha do lado, tá? Vamos lá, então. Enquanto eles vão distribuindo, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a questão da comunicação. Tiago 1:19. Amém. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pode voltar, versículo 19. Tenham isso em mente, ou seja, entendam, sejam inteligentes, compreendam. Qual que é o conselho aqui de Paulo a Tiago? Sejam todos prontos para ouvir. Prontos para ouvir. 2 ouvidos para ouvir. Ouvir não é somente escutar. Ouvir é dar atenção. Enquanto o outro fala, eu estou ativamente ouvindo o que ele está dizendo, e eu não vou falar enquanto ele está dizendo, porque senão eu vou atrapalhar o raciocínio dele ou dela. Dentro do casamento é muito comum quando a esposa está falando e um atravessa o outro. E isso vai gerando o quê? A ira. Olha só o conselho. Então, quando você fala, quando uma pessoa já está falando, você pode despertar um sentimento não bom na outra pessoa. Então, o ouvir é um ato de sabedoria dentro do casamento. A comunicação eficiente também está em saber ouvir, em esperar o tempo da outra pessoa falar, se pronunciar, se expor, e então você também cria essa comunicação eficiente ouvindo a outra pessoa. Tardio para falar, tardios para irar-se. Ok? Olha a sequência. Se eu ouço bem, se eu entendi o que a outra pessoa falou, eu não vou precisar tirar mais dúvidas, porque ele falou muito bem, eu entendi muito bem. Logo, o que ele falou não me afrontou. Logo, o que ele falou não vai despertar em mim a ira. Porque eu precisei entender, além das palavras, o que ele estava se comunicando comigo. Ok? Certo. Todos receberam? Ali, amor. Certo. A pessoa que recebeu o desenho vai precisar descrever esse desenho sem dizer o que é esse desenho. Para a pessoa, para o seu cônjuge ou para a pessoa que está com você. Então, você vai dizer, por exemplo, um quadrado na lateral direita da folha. Embaixo, um círculo. Então, você vai ditar esse desenho sem dizer o que é. Combinado?
Vou dar um tempinho para vocês. Quem tiver dúvida pode chamar a mim ou o Sérgio, que a gente vai aí pertinho de vocês. Valendo. Vai desenhando. O outro, com a folha branca, vai desenhando o que a pessoa está ditando. O outro tem papel e caneta na mão. O outro que está sem o desenho, com a folha em branco, com uma caneta na mão. Vamos pegar um aqui? Quem for terminando, guarda a folhinha. Não troquem as figuras, tá? Quem já terminou, levanta a mãozinha assim para eu ver. Ah, a maioria. Ok, mais um tempinho aí para outra turma. Pronto, pessoal? Todos já? Quem que não terminou ainda? Levanta a mão. Ali.
Tá. Manda WhatsApp. Gente, nem sempre o WhatsApp é a solução. Se você conhece o tom de voz do seu cônjuge, se ele manda uma mensagem, a sua leitura vai ser como se você estivesse ouvindo ele falar. Entendeu? Porque você conhece bem. E você sabe quando ele está falando de um tom e de outro, né? Pronto? Aqui? Pronto? Certo? Então vamos lá, pessoal. Agora vocês vão trocar as figuras. Ah? Ele tá com a mão na cabeça. E aí, pessoal, perfeitinho? Não! Podem voltar à posição. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Comunicação não é somente aquilo que eu falo, mas o que o outro entende. Nessa simples dinâmica, já deu para ver aí como que está a comunicação. Certo? Um fala, o outro entende de outra forma. De outra maneira. E a gente precisa aprender a respeitar o tempo e a interpretação do meu cônjuge diante de uma situação. Ele vai entender de uma forma, ela de outro. Como que está a linguagem de comunicação de vocês? Esse teste ele é básico. Para que vocês analisem e olhem onde precisa melhorar. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa dinâmica? Eu gostaria de ouvi-los. Alguém que ficou muito parecido? O desenho ficou parecido? Jamila? Muito bem. Comunicação. Ótimo. Ali também. Olha aí. Que legal. E aqueles que perceberam uma discrepância? Deu muita diferença. Gente, não tem problema. Olha, nós estamos aqui para que... O do Fúvio parecia um pernilongo, ele falou. Gente, essa dinâmica, ela é muito inteligente, porque você percebe, poxa, o que eu estou falando é por causa disso que o meu cônjuge não me entende. Porque ele vai entender de outra maneira. Então, eu preciso entender melhor a forma que eu possa me comunicar com ele. E está tudo bem. Essa atividade ela é um termômetro de comunicação para você entender melhor como que eu estou falando, o que o outro está entendendo. E como isso se aplica na minha vida no contexto geral. Como a minha comunicação está sendo fluida, está sendo interpretada. Do outro lado, como que eu estou ouvindo? Prontos para ouvir. Eu falei assim, vocês vão ter que desenhar o que o outro disser, né?
vocês poderiam questionar, tá, mas é um círculo no meio da folha, grande, pequeno, e não somente, faz um círculo assim, pá, fiz. Faz outro assim, não, a comunicação. Detalhes, me explica melhor, sem falar o que é. Entenderam? Amém? Gostaram? Virou as chavinhas aí? Que bom, fico feliz, essa é a intenção mesmo. Sobre a diferença do homem e da mulher. A mulher, ela precisa se sentir amada. A Bíblia diz, orienta aos homens a amar as vossas esposas. E as esposas honrar os vossos maridos. Por que a Bíblia não diz que a esposa tem que amar o marido? Porque para a mulher corresponder ao amor é natural dela. O homem precisa se esforçar. Não que ele não ame, mas ele precisa se esforçar e ter atos de amor. Na linguagem que faça a mulher entender que ela é amada. Eu posso me sentir amada quando meu marido vai arrumar o chuveiro, vai arrumar a pia. Atos de serviço. Eu me sinto amada quando meu marido me traz flores, presentes. Eu me sinto amada quando meu marido sussurra palavras de amor no meu ouvido. Palavras de afirmação. É necessário que a gente passe por esse processo de autoconhecimento dentro do casamento, porque você e seu cônjuge são um. É um afirmando o outro o tempo todo. Quando eu digo que o homem precisa se esforçar, isso não é um sacrifício, mas isso quer dizer intencionalidade. Eu não te amo por te amar, eu te amo de uma forma intencional, eu estou presente nessa relação. Eu me importo com você, eu me importo com o que você se importa. Amém? Por outrora, o homem se sente amado quando ele é respeitado dentro desse lar, quando ele é honrado. Então, homens sacerdotes que são honrados, eles não vão ter dificuldades para amar intencionalmente a esposa. A esposa se sentindo amada, ela não vai ter dificuldades de respeitar o seu marido. Vocês perceberam o ciclo? Qual que é o papel de cada um? Vai ser natural, isso é bíblico, isso é o fluir de um casamento que agrada a Deus. Colocando o seu marido no papel de sacerdote, ajudando ele nesse papel. E maridos, colocar a sua esposa no papel de mulher virtuosa e ajudando elas nesse papel. Isso é uma comunicação saudável dentro do casamento. Lembra que eu falei ontem sobre submissão? Eu sei a missão que está sobre a vida do meu marido. E eu honro a vida dele. Eu respeito demais o ministério dele. E nisso, nessa minha posição, nessa minha conduta, a honra dele é perceptível por onde ele passa. Porque eu sou auxiliadora no processo da missão dele. Agora, se ele andasse para um lado ou para o outro, nenhum reino dividido subsiste. São juntos, vocês entendendo qual é o papel do homem e o papel da mulher, biblicamente falando. Feminismo dentro da igreja não funciona. Bíblia e feminismo não tem nada a ver. Porque Deus honra tanto a mulher como o homem. Não existe diferença. Existem posições diferentes. E aí vem essa onda de feminismo deturpando o papel da mulher, causando um estrago na sociedade, uma febre coletiva na sociedade, onde as mulheres desse tempo estão se posicionando de uma maneira vergonhosa. E os homens, por outrora, que deveriam ser homens fortes, estão se permitindo
afrouxar. O que está acontecendo com essa sociedade? O mundo jaz no maligno. É os sinais. E nessa diferença do mundo, a igreja ela tem que brilhar mais. O seu papel na sociedade precisa ofuscar aquelas pessoas que estão... Ofuscar, que eu digo assim, delas sentirem que tem algo diferente. Elas veem brilho. Elas veem a paz que excede todo entendimento que corre desse altar para a vida de vocês. Todas as vezes que vocês adentram esse ambiente. O seu olhar, a sua fala, não somente dentro do seu contexto, do seu casamento, mas a sociedade precisa ver que a sua aliança com Cristo ela é mais forte. E que se você é fiel ao seu Senhor, não vai ser difícil você ser fiel à sua esposa, ao seu marido. No meu testemunho que eu dei ontem, para que eu pudesse me relacionar novamente, quando esse japonês entrou em contato comigo, um pastor amigo em comum que nos apresentou, esse pastor ora em montes. E ele levava o Sérgio e as crianças para o monte orar. Na minha cidade, 100 quilômetros de distância. E eu sabia que esse pastor orava no monte na minha cidade, mas eu nunca imaginava que ele estava levando o meu futuro esposo para esse monte. Eu sou a resposta da oração dele em montes. Irmãos, eu não sou nada. Mas o Senhor fez o que fez para a glória dele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele quem fez, Ele quem faz. A glória é sempre dEle. Mas esse é o meu testemunho. Enquanto ele estava nas madrugadas no monte orando, com os meus filhos pequenos dormindo em colchonetes, eu estava na minha casa, dormindo. Esse pastor orou por nós por 1 ano. 1 ano para nós casarmos em 4 meses. Aleluia! Quando esse pastor me apresentou ao Sérgio, ele mandou o perfil do Facebook dele para mim. E o meu para ele. E eu estava tão fechadinha para relacionamento, eu estava tão envolvida lá com os meus adolescentes, lembram? Que quando ele mandou o perfil do Sérgio, eu falei, pastor Gil, eu não quero ver. Não é o momento. Deixa eu terminar minha faculdade, estou focada. Mas não é que esse japonês me chamou a atenção? Começamos a dialogar ali pelo Facebook, pelo Messenger. Depois trocamos nossos celulares. E ele foi para Ilha Solteira para me conhecer, juntamente com as crianças. E aí a gente estava se conhecendo. 1 mês depois, ele foi na minha faculdade me levar um ramalhete de flores. Cavaleiro, né? Rapazes, maridos, aprendam. Mas quando ele levou esse ramalhete de flores... Quando ele levou esse ramalhete de flores, de longe eu vi ele com um buquezão. E eu olhei, não é assim. Tá, ele me encantou, mas tá muito rápido, não é isso que eu quero. Não. Estou machucada ainda, quero me recompor. Ai, Jesus, vai vendo. E aí ele chegou, me deu o ramalhete de flores, ele percebeu que eu não fui receptiva. Obrigada. Aí ele percebeu, já meio trêmulo, tadinho dele, só leu o cartão. Leu o cartão, pelo menos, porque eu não fui assim, que lindo. Esse japonês está pensando o quê? Não é assim. Aí eu peguei o cartão meio desconfiada. Aí, quando eu li o cartão, eu te convido a entrar no propósito de oração por 30 dias para um futuro namoro e casamento. Aí, falei, opa! Dá cursinho. Aí os olhinhos brilhou.
Meu horário do intervalo encerrou, agradeci, subi meia tonta assim para a sala de aula. Aí as meninas, quando é faculdade, todo mundo, que linda, de quem você ganhou? Eu fiquei mais impressionada com o cartão do que com as flores em si, confesso. E aí eu fiquei, gente, ele é diferente mesmo, existe cavalheiros, homens que realmente respeitam o espaço da mulher e o tempo dela. E aí nós entramos nesse propósito de oração por 30 dias, dia 7 de agosto até o dia 7 de setembro. Olha só, amor. Fazendo 8 anos, hein? Amanhã é forte isso. Vai pegando mistério, igreja. Quando já deu, acho que uns 10, 15 dias, eu já estava louquinha para assumir o namoro. Doidinha. Ai, vai falar. Agora eu tenho que falar, né? Ela queria assumir o namoro. Antes ela nem queria. Aí com 10 dias ela queria assumir o namoro. Eu disse assim, propósito é propósito. Se eu fui tocado no monte, ou melhor dizendo, orando no monte, e o Espírito Santo tocou e apresentou ela a mim, é no monte, continuando o propósito de oração, é que ia ser selado. E aí nós nos encontrávamos todos os dias pela internet, porque ela morava em Ilha Solteira e eu morava em Jales, e a distância separava a gente 100 quilômetros. Distância só separa 2 corpos, mas nunca 2 corações com propósito. E que eu sempre digo para todos, que o que Deus une não é um homem e uma mulher, mas Deus une um propósito. Então, quando você tem um propósito, ela é auxiliadora do chamado sacerdotal, do ministério de intercessão, ministério pastoral, que o Senhor Todo-Poderoso confiou em mim. Tanto que quando eu comecei a falar com ela, eu perguntei para ela se ela estava preparada para ser esposa de pastor. Aí ela assustou, falei, por quê? Porque eu tenho um chamado. E se você não tiver o chamado de ser, ou pelo menos preparada para ser, talvez também não seria a mulher que Deus tinha para mim, a minha Rebeca que Ele havia prometido no monte. Então, quando Deus une o propósito, ele é selado sempre debaixo de oração. E sempre também debaixo de uma autoridade. No caso, eram os pais dela. Então, quando chegou o dia 6 de setembro, eram umas 11h30, mais ou menos, eu fui na casa dela. Estava num hotel na cidade dela. E aí, a hora que deu meia-noite, eu segurei nas mãos dela, e ela imaginou que eu ia pedi-la em namoro. Aí eu soltei uma mão, eu estava com essa mão, soltei e direcionei aos pais dela, para pedir a permissão e a autorização para cumprimento do propósito. Aí eu pedi aos pais dela a mão da filha dela em namoro com propósito de casamento. Aí depois da bênção dele, aí eu pedi ela em namoro, aí eu dei o primeiro selinho nela. Por que tudo isso? Porque Deus ele pede para que nós cumprimos propósitos, para Ele cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Não adianta você ter promessa e querer viver uma vida de atalhos. Atalhos, ela só te faz percorrer com muito mais dores, com muito mais sofrimento. Quando você caminha na direção que o Espírito Santo te guia. Porque a Bíblia diz em Provérbios, para nós não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E o salmista responde em Salmo 91 o motivo, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, quando nós desviamos dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, ou melhor, do caminho que Ele tem para chegar ao destino, ao propósito,
aí vem uma legião de demônios para poder atrapalhar a nossa caminhada. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E quando somos nova criaturas, somos transformados para poder transformar vidas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Maridos, devolvam a virtude das vossas esposas. Esposas, devolvam o respeito ao vosso marido. Eu vou pedir para que vocês se coloquem em pé. Ao lado do seu cônjuge, da sua cônjuge. Do seu, acho que já é a mesma coisa, né? E eu vou pedir para vocês se posicionarem de frente um para o outro. Nós iremos fazer essa oração agora de renovo de aliança. Esse momento é especial para os casais. Quem não é casado, ou quem é casado e seu cônjuge não está, só estenda as mãos para os casais e que você também possa orar pelo seu cônjuge que não está presente aqui. Mas neste ato, vocês vão profetizar sobre a vida do seu cônjuge. Nesse ato de dar a honra a ele e a ela, de entregar a ela o papel de mulher virtuosa, porque é difícil ser uma mulher virtuosa quando o homem não reconhece o seu papel. E é difícil para um homem amar a esposa se o papel dele de ser um homem respeitado, sacerdote respeitado, não está funcionando por ela. Então é um momento onde essa aliança vai se fortalecer e esses papéis serão fortalecidos e entendidos que ambos sendo uma só carne diante do Senhor, o casamento de vocês na rocha será inabalável, firmes, constantes, e vocês receberão a revelação do céu para aquilo que Ele tem de melhor para este casamento, para este lar, para a vida de vocês, amém? Então, um de frente para o outro. Vocês são casados? Não? Noivo? Não? Tá. Ok, então vamos lá. Fechem os olhos, fiquem de frente um ao outro. E vamos orar neste instante. Querido Deus, na Tua presença nós estamos com estes casais, Senhor. Ó Deus, diante da Tua palavra que foi ministrada nesta manhã e no dia de ontem, onde o fluir do Teu Espírito Santo falou aos nossos corações verdades sobre os nossos papéis mediante a Tua palavra. E nós pedimos que a Tua palavra se cumpra na vida dos Teus filhos, Senhor, e que estas alianças que estão, Senhor Jesus, diante do Teu altar, ó Deus, que estas alianças representadas, Senhor, um amor deste homem e desta mulher, venha se fortalecer, Senhor, pelo cumprimento da Tua palavra, que neste dia, Senhor Jesus, está sendo desfeito nós, onde papéis de homens, papéis de mulheres estavam com dificuldades, ou desfeitos, ou neutralizados. E na autoridade do nome de Jesus, mulher, assuma o seu papel de mulher virtuosa. Homem, assuma o seu papel de sacerdote deste lar. E que a comunicação deste sacerdote com esta mulher virtuosa venha fluir para a glória de Deus. E para aqueles que estão ao redor possam ver, entender, compreender e serem tocados. Porque há um Deus que reina sobre esta aliança. Há um Deus que permanece habitando neste lar. E o reino do Senhor estabelecido aqui na terra, nestas vidas, hão de permanecer firmes e fortes, caminhando sobre a rocha, porque fiel é aquele que permitiu esta aliança sobre este homem, sobre esta mulher. Que toda palavra de maldição seja neutralizada agora. Que toda ira,
Que todo momento de falta de sabedoria, palavras lançadas, atitudes, incompreensões, a intenção maléfica de prejudicar um ao outro, caia por terra agora, e que o amor seja restabelecido neste lar, e que esta aliança permaneça firme e forte para a glória de Deus. Em nome de Jesus, maridos, verbalize sobre a vida da sua esposa. Eu lhe devolvo o papel de mulher virtuosa. Tenha a liberdade de ser virtuosa. Esposas, liberem os vossos maridos. Devolvam o respeito, devolvam a honra para que ele possa assumir o seu papel de sacerdote e cumprir a missão que está sobre a vida deles, dada pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abracem o vosso marido, vossa esposa. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Tempo de renovo. Ninguém pode contra uma família forte. E o inimigo sabe disso muito bem. E às vezes ele vai justamente nos pontos fracos. Ei, torna o seu ponto fraco um ponto forte. Consagre ao Senhor a sua vida e as suas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas é necessário você confessar, para que você seja curado, para que esse ponto fraco não te prejudique mais e nem prejudique o seu relacionamento, para que essa esposa assuma o seu papel de virtuosa e desenvolva as suas habilidades com liberdade dentro desse lar. E que este homem permaneça com a sua posição, a sua postura de sacerdote, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Amém, igreja. Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez. Gratidão por estar aqui. Como Deus é maravilhoso. Que o Senhor os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.